Então, falávamos aqui um pouco desse início e Exato. estava a utilizar até uma figura de estudo interessante de uma empresa que começaram, uma empresa... Exato. Adquirimos uma multinacional em Portugal e transformámos numa empresa portuguesa multinacional, na medida em que estamos a exportar para 45 países, empregamos 800 pessoas em 20 empresas que criámos, entretanto. Em 20 anos, dizemos que criámos 20 empresas, todas ligadas ao setor do medicamento, muitas fora de Portugal, outras startups da Universidade de Coimbra. Portanto, temos trazido muitos universitários com tecnologias interessantes para junto de nós. E tudo assente nesta questão do genérico. Os genéricos trazem esta diferença ao mercado. Democratizam o mercado, dão acessibilidade ao cidadão. Não basta termos medicamentos muito bons, é preciso que eles sejam acessíveis a quem deles precisa. E os medicamentos genéricos fazem, por um lado, baixar muito o preço, tornar os medicamentos mais acessíveis e disponibilizar recursos por parte dos Estados para investir em medicamentos mais sofisticados. E fazem o começo, e já vou fazer aqui a ponte para a Liliana, vocês quando começam em Portugal a situação era mais ou menos parecida do que quando iniciam atividade em Moçambique, ou seja, havia, e tu chamaste-me a atenção para isso, havia um desconhecimento e uma desconfiança em relação àquilo que era o medicamento genérico, não é? Nós tivemos uma fase, nós dividimos muito o nosso projeto em 10 anos, porque achamos que 10 anos que é o tempo para conseguir fazer coisas. Menos de 10 anos não se consegue construir nada com solidez. E, portanto, os primeiros 10 anos foram os anos do turnaround da fábrica, de deixar de produzir para a Bayer e passar a produzir os nossos medicamentos. Ter o nosso portfólio, ter os nossos clientes, e foi os anos do portfólio. Termos um portfólio que pudesse satisfazer necessidades da população dos doentes. Os segundos 10 anos foi muito de credibilizar o setor e dar confiança que a população podia utilizar os medicamentos genéricos porque eram mais baratos e porque eram de igual qualidade. Portanto, a qualidade não se punha. Nós, pelo facto de sermos uma empresa baseada nos genéricos, nos medicamentos genéricos, temos um portfólio muito grande e produzimos para muitas companhias. E, portanto, dizemos que o resultado da nossa qualidade são os nossos princípios enquanto profissionais e a nossa exigência profissional, as autoridades, mas mais importante são os nossos clientes. Nós somos auditados por todas as indústrias deste mundo, não é? Que nos compram medicamentos. Cerca de 100, mais de 100 empresas que nos auditam. Vêm verificar se estamos em compliance, quer dizer que se o que estamos a fazer está de acordo com o que está nos registros dos medicamentos, nas autoridades. Já agora, e antes de fazer a ponte, vocês chegam nessa senda de crescimento e nessa tal lógica de ir década a década, vocês chegaram há 10 anos a Moçambique. Imagino eu que na mesma altura em que chegaram a Angola, por acaso não tenho a data da entrada em Angola, mais ou menos. mas tenho a ideia que é na mesma altura. Viajámos para estes territórios na mesma altura. Moçambique surgiu um bocadinho antes, porque conhecemos o mercado moçambicano já há 25 anos. Foi há 25 anos que constatámos que os medicamentos genéricos, que eram uma necessidade imediata neste mercado e noutros. Nós tínhamos o mercado alemão, o mercado americano, os países nórdicos, o Reino Unido, países ricos e desenvolvidos, altamente industrializados. Era onde a cota de mercado de medicamentos genéricos era maior. Os medicamentos genéricos são utilizados como um indicador de qualidade de vida. Países que consumam muitos, que tenham índices altos de consumo de medicamentos genéricos, são países onde a qualidade de vida é mais alta porque a acessibilidade a medicamentos é mais fácil e, portanto, havia que meter mãos à obra e fazer chegar a outros países, nomeadamente a Portugal, que não tinha praticamente medicamentos genéricos. De forma que, como eu dizia, os primeiros 10 anos foi de fazer portfólio, trabalhar muito nesses medicamentos e os segundos 10 anos foi de dar confiança aos doentes que podiam tomar em condições de segurança, de eficácia e de qualidade que os medicamentos traduziam, não é? O trajeto aqui, depois desta entrada, é feito
quase integralmente por ti. É isso. Tu estás quase desde o dia 1 da Blue Pharma aqui em Moçambique. Exatamente, é isso, não é? exatamente. Quer dizer, a Blue Pharma começou a fazer registros antes de eu integrar a equipa. Mas a partir do momento que começámos efetivamente a comercializar os medicamentos aqui, que eu acompanho este projeto. Portanto, quando foi o lançamento, quando fizemos o lançamento da marca, já eu acompanhava a Blue Pharma e já estava aqui na equipa. Este processo, este trajeto de que estávamos a falar, acontece um pouco aqui também, quando vocês iniciam a vossa presença no mercado aqui, praticamente não existiam genéricos no mercado, ou se existia, também ninguém confiava naquilo que seria o genérico, ou havia pelo menos um grande desconhecimento haveria. Não só desconhecimento, havia mesmo uma grande desconfiança. Portanto, o mercado aqui era composto por medicamentos originais, vamos dizer assim, que são os medicamentos que descobriram o princípio ativo que faz o efeito e que, portanto, acabam por ser mais caros e mais dispendiosos, porque têm aqui um processo de científico por trás deste lançamento do medicamento, que assim depois o exige, não é? Então o mercado tinha esses medicamentos e tinha depois os medicamentos de origem asiática muito mais baratos, portanto passávamos mesmo do 8 para 80 e portanto as pessoas que podiam de certa forma adquirir os produtos originários não queriam comprar os produtos muito mais baratos porque desconfiavam, também ficavam, não sabemos que produto é este. E quando nós entramos, nós estabelecemos aqui no meio termo, que foi trazer um medicamento de qualidade, um medicamento de confiança, eficaz, seguro, a um preço muito mais justo, vamos dizer assim, ou seja, não tão alto, nem não tão baixo. E ao mesmo tempo sofremos aqui alguma desconfiança, mas se vocês dizem que o vosso medicamento é tão bom como os outros, por que ele é tão mais barato? Não é? Então os outros estão a vender a 1000 meticais, vocês estão a vender a 500 E qual é a resposta a essa? A resposta é que tem exatamente a ver com a proveniência do medicamento, ou seja, o medicamento originário é um medicamento que foi descoberto por aquela indústria, vamos dizer assim, e essa descoberta envolve um processo muito dispendioso. Tem que se descobrir o princípio ativo, tem que se provar que ele é eficaz, depois temos que provar que ele é seguro, depois tem que se lançar no mercado, tem que se fazer todo o processo de divulgação do novo medicamento. Isto envolve uma patente que protege aquele medicamento e que, portanto, nenhuma outra indústria pode produzir e portanto, durante 15, 20 anos, dependendo da patente, aquele medicamento é exclusivo da produção daquela indústria. Quando essa patente cai, então aí todas as outras indústrias podem começar a desenvolver a produção daquele medicamento. Ora, esse desenvolvimento já não tem o custo, claro. nem o custo monetário, nem de tempo igual do medicamento originário. Então acaba por ser, nós já não temos também que fazer a publicidade, claro. Porque entretanto o medicamento já teve 20 anos no mercado, já os profissionais de saúde o conhecem e portanto os custos relacionados com esse medicamento baixam e portanto o preço, aliás, é a condição de ser um medicamento genérico, é o preço ser inferior ao medicamento que deu origem àquele princípio ativo. E hoje em dia, 50%. Pelo menos em 50%. E hoje em dia essa questão inicial que havia alterou-se muito, há uma grande diferença daquilo que o mercado acha, e o vosso mercado são as farmácias, são os hospitais, os médicos. Há uma mudança na percepção, hoje, passados 10 anos desse início ou não? É evidente essa mudança? É evidente. Hoje em dia, e nós, de certa forma, eu que acompanhei o projeto, orgulho muito disso, porque acho que nós fomos pioneiros no passar desta mensagem, na formação para o medicamento genérico. É um medicamento que respeita os padrões de qualidade do medicamento originador, ele tem que ser controlado e, portanto, se o medicamento vier, que é o caso da Blue Pharma, neste caso da Europa, é um medicamento que está totalmente controlado, toda a qualidade, todos os ensaios são feitos para atestar a qualidade daquele medicamento e, portanto, ele é totalmente seguro. E hoje em dia já há uma percepção de que o medicamento que vem da Europa é um medicamento seguro independentemente da marca. E isso foi uma mensagem que nós semeámos aqui e que, portanto... Isso é reconhecido em todo o mundo. Exatamente. A qualidade europeia hoje é muito cobiçada, até por parte dos países asiáticos. Todo o mundo sabe que a Europa que controla, que fiscaliza,
e que dá um cunho de qualidade a tudo o que faz. Eu ia lhe perguntar, aliás, por isso, esta dinâmica que acontecia aqui em Moçambique, imagino que em muitos destes mercados onde vocês estão, seja igual, ou seja, estes mercados, muitos deles até há pouco tempo não tinham esta sensibilidade para o que são genéricos. Este processo de entrada dos medicamentos genéricos no mercado foi acompanhado dessa confiança por parte da classe médica, da classe farmacêutica e dos utentes em geral, não é? De quem precisa. Mas foi relativamente simples, porque nestas crises todas que temos vivido, não é? E nas dificuldades que as famílias têm para aceder a um bem de consumo tão importante quanto é o medicamento, a sensibilidade ao preço é grande. E se souberem que tratam os seus problemas a um custo bastante mais baixo, aderem. E esse é o grande sucesso dos medicamentos genéricos. Repare que eles entraram primeiro nos hospitais, onde os doentes críticos estão. Está a falar em Portugal? No mundo inteiro. Os hospitais foram os primeiros a aderir aos medicamentos genéricos. Portanto, os doentes mais críticos, que estão hospitalizados, foram os primeiros a ter acesso a este tipo de medicamentos. Portanto, daí foi um passo até no ambulatório, nas farmácias, na casa, no dia-a-dia, se utilizarem também. Há diferenças, imagino eu, no tipo de medicamento que mais se consome, para além desses dois, que é o paracetamol. Os nomes que eu conheço, é a aspirina e o Benuron, mas é o ibuprofeno e o paracetamol. E o paracetamol. Mas para além desses dois, que são quase universais, imagino eu, em todos os países, há necessidades diferentes há muitas. De medicamentos em África e países como Moçambique até, Exato. do que em Portugal ou noutros mercados. Aqui em África nós tínhamos a percepção, como era muito difícil aceder ao medicamento, que só as doenças com dor é que havia essa necessidade de trazer medicamentos. Muitos analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios e antibióticos. Mas foi uma surpresa que a partir do momento que começámos a disponibilizar outro tipo de medicamentos para situações um bocadinho mais elaboradas e que não trazem dor, mas que trazem sofrimento e morte, como na área cardiovascular, por exemplo, na diabetes, que é irreversível e que traz uma qualidade de vida terrível à população. A partir do momento que começámos a introduzir medicamentos até para o sistema nervoso central, as pessoas foram aderindo também, como em qualquer país evoluído e mais rico. E, portanto, o mercado acaba por ser as moléculas que nós trabalhamos em Portugal, acabamos por transpor muito para aqui. E hoje, aqui em Moçambique, somos a empresa com maior número de registros já nas autoridades, temos um portfólio já muito grande de medicamentos a serem trabalhados nas farmácias moçambicanas. O mercado mudou muito. Nós falámos há mais ou menos 5 anos sobre a questão do medicamento em Moçambique e havia ali algumas questões, a questão da importação, por aí fora. Há grandes alterações nos últimos tempos ou o mercado essencialmente está a evoluir ou está a seguir o seu caminho normal? Eu creio que o mercado tem mais conhecimento, o mercado está mais rico, as pessoas conhecem mais, o próprio utente tem mais conhecimento, é mais informado, embora ainda haja um grande trabalho para se fazer, esse trabalho está a ser feito aos poucos e há uma diferença. Mas em termos da dinâmica do mercado, da própria lei de importação, de distribuição, isso continuamos mais ou menos iguais, porque as coisas estão a funcionar como funcionam, portanto também não há... Estão a funcionar como estão, não é? Portanto, também não se verifica necessidade de mudar. O mercado é um mercado muito regulamentado, mas eu creio que, de uma forma geral, há uma evolução positiva. Porque há algumas alterações em relação a 2018, por exemplo, assim de repente, a questão de haver muito mais gente com cobertura, por exemplo, de seguro de saúde. Já temos passado, entretanto, por uma pandemia que eu não sei se deixou algum tipo de marca ou regulatório, ou em termos de percepção pública, naquilo que é o vosso negócio, por exemplo. Assim, de repente, lembro-me destas duas alterações grandes em relação a 4, 5 anos atrás. Os seguros de saúde vieram, obviamente, ajudar a população a ter um acesso mais concreto ao medicamento, porque o aparelho do Estado tem um medicamento que adquire por concurso público e que disponibiliza nos próprios hospitais, mas não só com o aumento do nível de vida e com o acesso aos seguros, as pessoas procuram mais as entidades privadas, as farmácias privadas e têm
uma capacidade de adquirir o medicamento que não tinham no passado. E daí o mercado também estar a crescer e estar a desenvolver. Portanto, todos os anos temos crescimentos positivos no mercado nacional na área do medicamento. Em relação à pandemia, foram anos de grande desafio. Pandemia, estava aqui dos dois grandes ensinamentos que tivemos. Que a pandemia nos trouxe. Trouxe-nos o primeiro ensinamento, que todos somos poucos para as necessidades que o mundo tem. O mundo ficou em aflição e, portanto, as parcerias entre os grandes e os pequenos foram uma evidência. E outro ensinamento é que os pequenos hoje, a inovação, contrariamente ao que as pessoas pensam, que a inovação está nas grandes corporações farmacêuticas, nas grandes multinacionais, onde trabalham 1000 cientistas num centro de investigação, não é verdade. E não é verdade, e a pandemia mostrou-nos isso, porque foi uma pequena empresa como a Moderna e uma pequena empresa como a BioNTech que trouxeram essas inovações fantásticas ao mercado. E fizeram-no não sozinhas. De facto, a inovação vem de pequeníssimas empresas, mais pequenas que a Blue Pharma, exatamente, mas que tiveram a inteligência de se associar aos grandes, porque os grandes têm uma coisa que os pequenos não têm, têm um músculo financeiro muito grande e têm, têm as cadeias de fornecimento globais montadas. Portanto, rapidamente conseguem chegar ao cidadão doente de uma forma que uma pequena empresa era impossível de conseguir chegar. Portanto, este sentido de que todos somos importantes, de parceria, de partilha entre os pequenos e os grandes, eu acho que esta pandemia nos ensinou a isso. Por outro lado, veio valorizar os pequenos, que nós achávamos que isto, o mundo, que era só dos grandes. E, portanto, foram duas pequeníssimas empresas que nos trouxeram esta inovação. Há um terceiro aspecto também importante, que é o aspecto regulamentar. Nós habituámos-nos a ouvir dizer que um medicamento que demora 20 anos, desde que a molécula é descoberta até que é utilizada como medicamento no ser humano. Portanto, 20 anos é quase um desalento para quem está a começar este trajeto, não é? Pensar que só daqui a 20 anos. E durante a pandemia falava-se nisso, não é? Mas a vacina descobriu-se em 3, 4 meses, 5 meses. E, portanto, há quem desconfie disso, inclusivamente. Nós, quando necessitamos, conseguimos fazer as coisas muito mais depressa. Portanto, é sinal que é possível. É evidente que estas tecnologias das vacinas foram, durante, se calhar, 20 anos trabalhadas para a área do cancro e que depois foi uma pequena alteração que as dirigiu do cancro para as viroses. Mas a área regulamentar e os ensaios clínicos, que por tradição demoram 10 anos, é fácil gastar 10 anos numa área destas, nós num ano conseguimos fazer. Portanto, isto também aqui, mais uma vez, eu sou uma pessoa muito ligada à área social e às parcerias e à continuidade destas relações, e foi a parceria entre o público e o privado que tornou possível este milagre. Foi de facto um milagre. Foi as entidades, as autoridades oficiais, estatais, criarem relação com o setor privado. Hoje isso é muito simples de fazer, só não se faz se não houver vontade para se fazer, com a inteligência artificial, com as bases de dados, com a informática, a capacidade de avaliar o doente e de imediatamente informar as autoridades sobre o que se está a passar, sem problemas, com toda a transparência, podendo inclusive falhar, mas explicando porque é que se está a falhar. Portanto, a falha humana é normal, é sinal quando há transparência de evolução e, portanto, foi exatamente isto que se passou. Houve uma cumplicidade entre vários positiva entre o privado e o público, que tornou possível, ao fim do ano, termos o milagre das vacinas, que era a coisa mais importante que todos nós sentíamos, ambicionávamos ter uma vacina. Agora que a temos,
já damos um bocadinho de barato. Na dúvida, temos que nos entregar nas mãos da ciência. Não temos outra alternativa. Se não acreditamos na ciência, e até por uma questão de responsabilidade nossa, individual, perante os outros. Claro. Se eu não me vacinar, posso pôr em causa a saúde da Liliana, que é uma coisa que eu estou longe de mim. Coitada da Liliana, eu não tenho o direito de a prejudicar. Não, e, portanto, só por essa razão, sinto-me na obrigação, mesmo que tenha dúvidas, e as dúvidas são muitas, como é evidente, não é? Tenho que me entregar nas mãos da ciência, não tenho outra solução, não é essa. Sim, há sempre quem advoga outras fés. É pensar um bocadinho nos outros. Se nos pusermos nesta posição da nossa atitude, de que forma é que pode influenciar os outros, nós temos mesmo que tomar a vacina, não temos outra hipótese. Mesmo não querendo. Mas a vacina não, isto não é sobre o antigo, não é um debate sobre Covid, verdade ou mentira. Mas a vacina não porque havia o contágio. As pessoas continuavam a contagiar, mas, com um grau menor. Diminuiu muito, mas foi uma altura de facto terrível e imagino que até em termos de operação aqui tenha sido também, porque... Sim, a vacina está na origem de termos hoje não temos já... A OMS declarou agora há 8 dias o fim da pandemia. Mas o que eu lhe queria perguntar primeiro assim, depois para fecharmos aqui com a Liliana, era se vocês funcionam nesses períodos de 10 anos, digamos assim, estando este primeiro fechado, sim, qual é que é o objetivo agora a médio e longo prazo, para os próximos 10 da Blue Pharma aqui em Moçambique? Nós em Moçambique temos criado muitos amigos e gostamos genuinamente de vir aqui a Moçambique. É um pequeno mercado, como disse, para a Blue Pharma, mas é um mercado muito de emoção. E acho que a vida sem emoção não tem piada. E, portanto, sentimos que aqui que precisam muito do nosso trabalho, precisam muito da Blue Pharma, de ter medicamentos de qualidade a custo acessível, empregamos pessoas e vimos cá com todo o gosto. E temos percorrido todo o país. Não ficámos só em Maputo, mas fomos para a província. Podíamos, com uma atitude um bocadinho mais racional até, dizer não, o mercado está em Maputo, portanto vamos fazer o nosso trabalho primeiro em Maputo. Mas tivemos sempre esta vontade de desbravar e ficámos muitas vezes surpreendidos connosco próprios quando chegávamos a uma farmácia de Nampula e nos diziam, Blue Pharma, nós temos cá, é uma marca de qualidade e com custos muito acessíveis. E nós dizíamos, esta farmácia já está o trabalho feito, já tem a nossa cassete. E, portanto, viajámos por Climane, por Tete, por Nampula, pela Beira. Portanto, fomos fazendo o trajeto um bocadinho por todos estes territórios. E hoje em dia trabalham e hoje estamos em Moçambique, realmente. E estão ligados a mais de 100 farmácias? Ou Exato. centena e meia de farmácias? Nós temos já centenas de farmácias para quem vendemos. Temos uma parceria muito interessante com uma empresa que está cá há 20 anos, que é a Medimpor, que nos ajudou muito a desbravar este mercado e o termos tido este primeiro contacto e hoje termos uma relação com a Liliana Proença também nos ajudou imenso, porque ela também é uma pessoa apaixonada por o que faz, temos-nos apaixonado ambos por este setor dos medicamentos genéricos, por razões de saúde pública, por razões de economia também dos países e, portanto, juntamos o útil ao agradável e vivemos apaixonados pelo que fazemos e tentando transmitir esta mensagem a quem decide e, mais ainda, a quem precisa dos nossos medicamentos. Os próximos anos, há alguma mudança em termos de operacionais? Falava-me há pouco de uma ligação maior, por exemplo, com os médicos, com os hospitais, é por aí? Não, é também por aí, é evidente. Nós, os primeiros 10 anos da Blue Pharma, como lhe disse, foi os anos de criarmos portfólio, de fazermos uma estratégia, criarmos relação com outras empresas, termos uma estratégia para a investigação e desenvolvimento e para a parte toda operacional da empresa. Os segundos 10 anos foi para dar confiança e muito focados na adesão à terapêutica, porque nós não podemos só ter bons medicamentos, eles têm que ser bem utilizados. E, portanto, a nossa preocupação, e a Liliana teve uma posição aqui importantíssima, na formação que fez nos hospitais, nas farmácias, sempre com a preocupação
de que a toma do medicamento fosse como deve ser. Não basta termos bons medicamentos, é preciso que eles sejam bem utilizados. Repito muito isto porque é exatamente assim. Nós agora, nesta terceira década que estamos a entrar, vamos continuar a insistir na formação, porque a formação dá segurança aos profissionais e um profissional seguro é um profissional motivado e apaixonado pelo que faz, porque sente que está de facto a contribuir para a saúde, para a melhoria da saúde. E estamos a falar aqui em saúde, não é? E temos outro objetivo, que é especializar-nos mais em medicamentos cada vez mais difíceis. Nós conseguimos entrar nas cadeias globais de fornecimento. Hoje fornecemos os Estados Unidos, a Austrália, sim, o Vietnã, portanto fornecemos um conjunto largo de países. E o que é que são medicamentos difíceis? E medicamentos difíceis são, por exemplo, os medicamentos de alta potência, muito dirigidos para o cancro. Okay. Nós estamos a trabalhar estas famílias de medicamentos. Acabámos de inaugurar agora uma fábrica que é única em Portugal, que é uma fábrica de medicamentos em contenção, de alta potência, e diz-se em contenção porque as máquinas, o equipamento é todo tão contido em que os pós, as matérias-primas, não podem entrar em contacto com o ser humano, okay, com quem está a manipular, porque são medicamentos altamente potentes e como são muito potentes, são também tóxicos, okay, para quem o está a fabricar. E, portanto, é a única em Portugal e é uma fábrica muito virada para os medicamentos de oncologia, cancro. E o cancro hoje é talvez a principal preocupação da sociedade. Sim. Há muitos cancros, não há um cancro, e é uma doença muitas vezes ainda fatal. Já há uma grande evolução. O cancro hoje já não é visto como era há uns anos atrás. Claro. Portanto, já se consegue muitas vezes ir transformando em doença crónica e, portanto, e viver uma vida e morrer de outras patologias que não o cancro. Mas ainda há um longo percurso a fazer e há que baixar o preço destes medicamentos. Estes medicamentos são demolidores para o erário público, porque são muito caros, são muito difíceis de produzir e, portanto, nós, ao fazer medicamentos genéricos nesta área, estamos novamente a fazer medicamentos de grande qualidade, uma necessidade absolutamente essencial para as populações que necessitam destes medicamentos, a um custo substancialmente inferior. E o nosso objetivo é que os doentes moçambicanos e africanos não sejam tratados de forma diferente, tenham acesso também a estas tecnologias, tal qual têm em Portugal ou num outro país. Aliás, esse é um dos problemas da área da oncologia aqui, é que os medicamentos são tão caros que é difícil para... Não são acessíveis. Não são acessíveis, portanto é difícil fazer os tratamentos, as quimioterapias e tudo mais. E por isso até a área oncológica é uma área que está em desenvolvimento até quase numa fase embrionária aqui, porque ainda não pronto, não temos esta acessibilidade. Os medicamentos são tratamentos mesmo muito caros, muito dispendiosos. Outra área em que a Blue Pharma está a trabalhar, agora para a terceira década, é não só esses medicamentos potentes, mas os injetáveis complexos. Sim. Nós estamos a desenvolver medicamentos injetáveis de uma última geração, que são complexos, como o nome diz, não é? Complexo é o seu ativo, complexos na forma de administrar, na forma de circularem no organismo humano, na forma de se libertarem nos locais onde são necessários. Portanto, esse é um desafio muito grande. São medicamentos com valores muito grandes, medicamentos que, por exemplo, para a adesão à terapêutica são administrados e depois fazem efeito durante 6 meses. O doente não tem que se preocupar durante 6 meses em tornar a fazer administração. E, portanto, são medicamentos caros que os sistemas de saúde dos países mais ricos e desenvolvidos suportam, mas que nós, com a atitude que temos, vamos baixar o preço e, portanto, temos hoje desenvolvimento destas tecnologias já a um nível muito, muito grande, com técnicos muito qualificados a trabalhar e, portanto, este é são os nossos desafios.
E agora, acabo contigo, meta para os próximos anos em termos de operação, aqui mais localizada em Moçambique? Aqui em Moçambique, a maneira como vemos o futuro é risonho. Eu tenho uma perspectiva muito otimista para o mercado moçambicano. Vamos continuar a fazer formação, como já disse o Dr. Paulo Barradas, é muito importante porque ainda há muito para fazer e, portanto, a formação é essencial, não só a nível das farmácias como a nível dos hospitais e a perspectiva talvez seja até de expandir a equipa. Portanto, já temos na Beira, temos uma comercial em Nampula, talvez o próximo passo seja Tete. E, portanto, o que nós queremos fazer e aquilo que nós esperamos é que o mercado cresça ao ponto de justificar também o crescimento da equipa comercial e da nossa presença em mais províncias, não é? Em mais províncias moçambicanas e provavelmente o próximo passo até será Tete. Quando falas em mercado crescer, é um mercado global ou é o vosso mercado? Ou seja, mais hospitais, mais farmácias, o número de farmácias cresceu exponencialmente nos últimos anos. Sim, não é? sim, sem dúvida. É de uma forma geral, porque quando o mercado cresce, o poder financeiro cresce e, portanto, o mercado do medicamento também cresce. Portanto, o mercado do medicamento para crescer também é preciso que haja desenvolvimento, exatamente, crescimento económico e esperamos, não é? Estamos há algum tempo na expectativa deste crescimento económico e deste salto que vai haver em Moçambique, não é? E estamos e com isto. É uma boa palavra, como expectativa é uma boa palavra. Sim, expectativa. É um país de É o país da expectativa, exatamente. Mas nós temos a certeza que a África, que é uma esperança enorme para a humanidade e que vão ser países de grande crescimento, não é? Em 2050 prevê-se grandes crescimentos. Nós temos a certeza que Moçambique vai ser um grande país, acreditamos muito no futuro do país. A incerteza é o fator T, é quando, não é? Sim. O tempo, não é? Já agora uma curiosidade, em relação à Angola, tendo surgido os dois na mesma altura, eu lembro-me na altura falámos disso na entrevista e comentávamos que o mercado angolano para vocês ou dos medicamentos no geral, não era o vosso, era 2 ou 3 vezes maior que o de Moçambique, que é normal porque o país tem uma economia também mais forte. Hoje em dia isso mantém-se, essa diferença, ou Moçambique cresceu mais do que Angola, por exemplo? O mercado angolano é um mercado maior. Claro. Moçambique, o facto de ter uma presença de medicamentos que nós não controlamos, como os medicamentos indianos, e também as pessoas com mais poder de compra deslocam-se com muita facilidade à África do Sul, não é? É um mercado mais difícil de controlar, os números. Embora haja empresas já a fazer estudos de mercado em que apontam para um mercado muito maior em Angola do que em Moçambique. Portanto, o poder de compra que ainda há, e nós, quando temos esta esperança e este otimismo de um mercado se vir a alargar aqui em Moçambique, é um otimismo de maior qualidade de vida, das pessoas acederem a terem os mesmos direitos e as mesmas condições que têm os outros povos para poder viver.